O rei Davi teve várias esposas. O texto bíblico registra o nome de pelo menos 8 esposas de Davi. São elas: Mical, Ainoã, Abigail, Maca, Agite, Abital, Eglá e Betseba. Mas Davi teve também outras mulheres entre esposas e concubinas, como por exemplo a jovem Abisaque. Apesar da Bíblia falar sobre as muitas mulheres do rei Davi, o texto bíblico como um todo, ele não deixa qualquer dúvida em relação ao padrão de Deus para o casamento. Sempre foi a monogamia. Gênesis 2:24, Mateus 19, do 1 ao 9, fala sobre isso. Porém, no tempo do Antigo Testamento, por diferentes motivos, esta prática foi tolerada e regulada na lei mosaica. Êxodo 21:10. Apesar disso, havia uma restrição que proibia um rei de ter muitas mulheres em Israel, para que o seu coração não se desviasse. O filho do rei Davi, Salomão, certamente foi o monarca israelita que mais violou essa proibição. 1 Reis 11, 1 ao 5. Vamos falar um pouco sobre as esposas de Davi. A primeira delas foi Mical, uma das filhas de Saul. Curiosamente, antes dele se casar com Mical, Davi quase se casou com a irmã mais velha dela, Merabe. Na verdade, o rei Saul havia prometido que daria sua filha como esposa ao homem que derrotasse o gigante Golias. Mas Saul mudou de ideia e acabou entregando Merabe a outro homem. Porém, Saul, sabendo que a sua outra filha, Mical, gostava de Davi, tentou usá-la como uma ferramenta para destruí-lo. Saul exigiu que Davi matasse 100 filisteus, como uma espécie de dote pela princesa de Israel, uma condição que era uma verdadeira armadilha. No entanto, como Deus estava do lado de Davi e ele tinha um propósito para sua vida, ele conseguiu cumprir o dobro das exigências. Então, ao ver que a sua tentativa de prejudicar a Davi foi frustrada, não restou outra alternativa a não ser conceder Mical como esposa a Davi. Davi e Mical ficaram casados durante um tempo e aparentemente tiveram um bom relacionamento. Porém, quando Davi se tornou um fugitivo, o rei Saul tomou Mical e deu como esposa a outro homem. Davi e Mical não tiveram filhos juntos, mas neste contexto em que Davi teve que fugir de Saul, ele acabou se relacionando com outras mulheres. Foi assim que ele também se casou com Ainoã e Abigail. Ainoã era uma mulher de Jezreel e foi a mãe do filho primogênito de Davi, Amnon. Já Abigail era a viúva de Nabal, e após se tornar esposa de Davi, ela engravidou e deu à luz a Quileabe. A respeito das esposas de Davi, algumas pessoas equivocadamente pensam que Ainoã era esposa de Saul antes de se tornar mulher de Davi. Até tem um vídeo no canal que fala sobre isso. Davi e Batseba, outra esposa de Davi citada na Bíblia. Ela foi viúva de Urias. Quando Davi se relacionou com Batseba, ele já reinava em Jerusalém, mas as circunstâncias do relacionamento entre eles foram muito problemáticas. Batseba era casada com Urias, um guerreiro do exército israelita. Mas quando Davi viu Batseba tomando banho na janela do palácio, aparentemente ele ficou obcecado por ela, a ponto de não ter qualquer consideração ou pudor do fato que ela era casada, cometendo assim um adultério. E também um homicídio, porque ele forçou Urias a estar de frente na batalha, sabendo que se ele estivesse nesta condição, ele morreria. Inclusive, antes do marido morrer, Batseba engravidou de Davi. E ela tentou fazer com que o marido dela pensasse que o filho era dele. Urias estava num campo de batalha e Davi mandou trazê-lo de volta para que ele pudesse ter relações com Batseba, mas como seu plano não deu certo, Davi, dominado pelo seu pecado, tramou a morte de Urias, colocando-o na frente da batalha. Após a morte de Urias, Batseba se tornou oficialmente esposa de Davi. Mas o filho que ela esperava acabou morrendo com poucos dias de nascido. Depois, Davi e Batseba tiveram outros filhos, mas sem dúvida o principal deles foi Salomão, o filho que herdou o trono. As outras esposas de Davi, elas são mencionadas em referência ao nome de seus filhos. Por exemplo, a mãe de Absalão, filho de Davi, era uma princesa chamada Maca, filha de Talmai.
Aparentemente, Maaca também foi mãe de Tamar, a única filha de Davi citada nominalmente na Bíblia. A mãe de Adonias se chamava Agite, a mãe de Cefatias se chamava Abital e a mãe de Iltreão se chamava Eglá. Sobre essas mulheres, o texto bíblico não fornece muitos detalhes. Então, esses relacionamentos de Davi ocorreram ainda em Hebrom, ou seja, antes dele ter conquistado Jerusalém e transferido a capital do seu reino para aquela cidade. Portanto, o relacionamento de Davi com essas mulheres antecede cronologicamente o seu relacionamento com Batseba de Jerusalém. Mas já em Jerusalém, Davi também se relacionou com muitas mulheres anônimas, a respeito das quais nada se sabe e não há menção na Bíblia. Com essas mulheres, que podem ter sido esposas ou concubinas, Davi foi pai de vários filhos e filhas. Em 2 Samuel 5,3 tem algo sobre. Além dos filhos de Davi com Batseba, Samua, Sobabe, Natã e Salomão, a Bíblia menciona os nomes de pelo menos 9 filhos de Davi, com outras esposas ou concubinas de Jerusalém: Ibar, Elisua, Eupelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elefilete, em 2 Samuel 5,14. Inclusive, durante o tempo da revolta de Absalão, o texto bíblico diz que esse filho de Davi tomou para si as concubinas de seu pai perante todo Israel, provavelmente num ato de demonstração de apropriação do trono do pai. Já no final da sua vida, o texto bíblico registra que os servos de Davi trouxeram Abisaque, a jovem virgem mais bela de todo o reino, para aquecer Davi em seus braços. Os estudiosos discutem se Abisaque foi uma esposa ou uma concubina, ou apenas uma cuidadora do rei idoso. Seja como for, a Bíblia informa que Davi não teve relações com Abisaque. Então esse vídeo foi para falar um pouquinho sobre as esposas do rei Davi. A Bíblia não traz muitas informações, mas o pouquinho que sabemos deixei aqui para vocês. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, curta, comenta e compartilha. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Amém?